Bolsonaro quer transferir presos do 8 de janeiro da Papuda. O ex-presidente Jair Bolsonaro se mostra determinado a solicitar a transferência dos presos acusados de participação nos atos de 8 de janeiro, atualmente na penitenciária da Papuda, para outras unidades, alegando condições inadequadas. Ele argumenta que a mudança beneficiaria os acusados, muitos dos quais afirma serem presos políticos, uma terminologia contestada no cenário político atual. Moraes cita estilingues e bolas de gude ao condenar réus do 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, condenou réus pelos atos de 8 de janeiro a 12 anos de prisão por crimes que incluem tentativa de golpe de Estado. Em seu voto, Moraes destacou o uso de estilingues e bolas de gude como instrumentos de ataque, evidenciando a seriedade das ações. A decisão reflete a postura rígida do STF contra a violência antidemocrática. Rui Costa afirma que Lula vai enquadrar despesas no arcabouço fiscal. Para tranquilizar o mercado financeiro, o ministro Rui Costa declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende controlar as despesas públicas dentro do novo arcabouço fiscal. Costa enfatizou que o governo está comprometido em manter o equilíbrio fiscal, demonstrando responsabilidade nas contas públicas, o que agradou o setor financeiro, preocupado com o possível aumento dos gastos. Bloqueio do Twitter X por Moraes marca nova era de regulação nas redes, diz a AGU. A Advocacia Geral da União considera o bloqueio do Twitter X por Alexandre de Moraes um marco no controle das redes sociais no Brasil. A decisão, que se baseou no descumprimento de ordens judiciais pela plataforma, reforça a pressão por um ambiente digital regulado, onde empresas de tecnologia devem cumprir normas nacionais, especialmente no combate à desinformação e discursos perigosos. Operações russas e chinesas no Ártico ameaçam segurança dos Estados Unidos. A presença de operações russas e chinesas na costa do Alasca, uma região estratégica no Ártico, levanta preocupações sobre a segurança dos Estados Unidos. A proximidade das operações ao território americano é vista como um desafio à defesa nacional, dado o interesse de ambas as potências na região polar e no controle de rotas comerciais e recursos naturais. Milei substitui chanceler após voto da Argentina a favor de Cuba na ONU. O candidato argentino Javier Milei substituiu o chanceler da Argentina após o país votar a favor de Cuba na Organização das Nações Unidas, decisão que Milei considera incoerente com sua política externa. O posicionamento na ONU desagradou Milei, que busca um afastamento de países que considera autoritários, e a mudança sugere uma orientação mais alinhada aos valores do seu governo. Cerca de 475 cédulas são recuperadas após incêndio em caixa de coleta nos Estados Unidos. Um incêndio atingiu uma caixa de coleta de cédulas de votação no estado de Washington, resultando na perda de alguns votos. Autoridades locais conseguiram recuperar cerca de 475 cédulas que estavam no local, tranquilizando eleitores sobre a segurança do processo eleitoral. A investigação continua para determinar as causas do incidente. Estudante chinês enfrenta acusações criminais por votar em Michigan. Um estudante chinês nos Estados Unidos enfrenta processos judiciais após votar ilegalmente em Michigan. Embora o voto não tenha sido cancelado, a situação levanta questões sobre a segurança do sistema eleitoral e sobre possíveis brechas que permitem que não cidadãos participem da votação, o que impacta diretamente a confiança pública nas eleições. Biden é criticado por chamar milhões de eleitores de lixo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentou duras críticas após chamar 74 milhões de americanos de lixo em um discurso recente. A fala gerou indignação entre eleitores conservadores e foi usada por opositores como argumento para questionar a imparcialidade de Biden e sua capacidade de governar sem discriminação contra diferentes visões políticas. Câmara convoca Lewandowski para falar sobre inquérito contra deputado Van Hatten. A comissão da Câmara dos Deputados pretende convocar o ex-ministro Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos sobre o inquérito contra o deputado Marcel Van Hatten. O caso questiona supostas irregularidades envolvendo a imunidade parlamentar e o uso de investigações judiciais para restringir a liberdade de expressão dos parlamentares, um tema polêmico no Congresso.
União Brasil retira a candidatura de Elmar Nascimento e apoia Hugo Motta. O partido União Brasil decidiu retirar a candidatura de Elmar Nascimento para apoiar Hugo Motta na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. A mudança fortalece o grupo que busca garantir maior influência no Congresso, mostrando a tendência de alianças estratégicas para conquistar cargos de liderança e moldar as decisões políticas da Casa. José Dirceu fica livre das condenações da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu teve suas condenações anuladas no âmbito da Operação Lava Jato, após decisão do Supremo Tribunal Federal. A medida reforça o questionamento sobre os métodos utilizados na operação e sobre o impacto das decisões judiciais nas condenações por corrupção, levantando discussões sobre o sistema de justiça no país. Pesquisa mostra Trump empatado com Harris entre eleitores de minorias. A pesquisa Tip Tracking mostra empate entre Donald Trump e Kamala Harris, ambos com 48% das intenções de voto entre eleitores de minorias nos Estados Unidos. Esse empate é significativo, uma vez que o apoio de minorias pode influenciar o resultado das eleições, especialmente em estados-chave e em um cenário de crescente polarização. Dino estende prazo para a CGU apresentar dados sobre emendas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prorrogou o prazo para que a Controladoria Geral da União apresente relatórios sobre o uso de emendas parlamentares. A medida visa ampliar a transparência e controle sobre os recursos públicos, permitindo um monitoramento detalhado dos gastos e evitando possíveis desvios de verba, prática questionada no Congresso.